Olá, meus amigos. Então, hoje nós falaremos uma aula um pouco diferente. Na aula passada falamos sobre Egito e Mesopotâmia, alguns aspectos que tocam essas civilizações. E hoje nós vamos falar sobre uma teoria jurídica que é muito importante, tanto para o pessoal da história como para o pessoal lá de introdução, que é a teoria do culturalismo jurídico. E isso aqui justifica também o porquê que nós estudamos essas civilizações dessa maneira e por que estudar essas duas, né? Então nós temos tantas civilizações, mas essas duas elas têm uma questão geográfica interessante, tem uma questão de como elas se desenvolveram também de maneira diferente. Esse assunto é claro que eu vou aprofundar mais adiante sobre Egito e Mesopotâmia, das características de cada uma. A gente falou de maneira um pouco mais superficial na aula anterior, e hoje falamos sobre essa teoria, certo? Então hoje estamos na nossa aula 4 e vamos falar sobre a teoria do culturalismo jurídico. Como nós já vimos, a questão da cultura para estudar a história do direito ela é fundamental, e essa relação entre direito e história ela não é uma questão de subordinação entre uma coisa e outra. Na verdade, na hora de estudar a questão da história do direito, o direito e a história estão equivalentes, né? Eles se completam. Então, essa análise normativa ela precisa ser feita a partir de uma visão da história, da cultura e do direito que ali se encontra. Aonde existe uma relação humana, existe direito. O direito ele só não existe num ser solitário. E que hoje não temos, né? Mesmo quem vive solitário hoje está sobre as regras do direito de alguma maneira. Né? Esse é um exercício de imaginação, assim, o homem solitário realmente. Mas onde tem relação humana, existe uma relação de direito, uma relação normativa de como a gente se comporta, o que nós consideramos permitido ou não. Com vista então à compreensão do direito, né, muitas teorias ocuparam algum lugar de destaque. Se eu estou vendo lá do nosso material, acompanhem por lá, tá? Dentre as quais uma que, ao nosso entender, se revela boa na hora de buscar a história do direito, e a explicação dos processos de surgimento e desenvolvimento desses aspectos normativos, né? De como eles surgem, com seus avanços, recuos, as suas rupturas, né? E de como elas são impressas dentro da história e na conduta dos indivíduos na nossa sociedade. E essa teoria é o que nós chamamos de culturalismo jurídico. É justamente o estudo da cultura para entender o mundo jurídico. Então, o estudo concreto do direito através então, dos conhecimentos do Egito e da Mesopotâmia, eles nos ajudam porque existem algumas comparações, algumas ideias de interpretação interessantíssimas a serem feitas entre essas duas sociedades, né? Então, forma de analisar o direito sob o prisma da historicidade, né? Sem prejuízo, porque nós sempre tocaremos em alguma questão de sociologia, filosofia, ciência política, porque o direito ele precisa desse subsídio, mas ligando sempre a ideia da cultura e do direito, certo? Então justifica o estudo, portanto, entre a história e o direito, na busca de explicações em vários aspectos dentro da história. Então, como no processo de surgimento e desenvolvimento normativos, que imprimem a conduta dos indivíduos em sociedade. Então, eu preciso saber que processo de surgimento, de como aquele pensamento se solidificou e conseguiu desenvolver um novo pensamento e uma nova normativa dentro de uma sociedade e de como ela chegou até esse momento, né, até aquele efeito jurídico. Então, para essa teoria, o direito pertence ao mundo da cultura. O direito ele faz parte do mundo da cultura. Então, ele é resultante de um processo criativo, né, dos indivíduos, então, adicionando às coisas, às relações, um significado jurídico. Então, tanto a nossa relação com as coisas e com as nossas relações interpessoais, nós colocamos um significado jurídico através da cultura de cada povo. Então, os defensores do culturalismo jurídico declaram que o direito resulta da conjugação de fatos e valores que são erigidos a um status, né, alguma condição de conduta a ser observada. E daí nós vamos falar um pouquinho justamente sobre essa conceituação aqui. Então, algumas conclusões dessa teoria. Então, a conduta humana, ela se desenvolve em um contexto macro, né, historicamente estabelecido. Os fatos ocorrem na sociedade e são valorados, né, e são normativizados conforme o momento histórico vivido por ele. Então, podemos dizer que o direito é um produto da cultura e de ideologias, é claro.
Na verdade, hoje se fala de maneira pejorativa sobre ideologia, porque isso é muito ideológico. Todas as opiniões que nós temos de como nós enxergamos o mundo, ou das preferências que cada cidadão tem, de como ele percebe o mundo, de como ele gostaria que o mundo fosse composto, e todas as pessoas têm uma visão de como ele projeta a sociedade que ele gostaria, e isso significa ideologia. Isso. Não existe uma pessoa neutra. Todas as pessoas pensam que a sociedade deveria ser de alguma maneira que é um projeto, né, de como eu enxergaria essa sociedade, como eu prefiro que essa sociedade seja. Isso é ideologia. Então a ideologia não é algo pejorativo, né? Claro, como tudo que é bom pode ser usado de maneira pejorativa, mas a princípio não é. Isso é simplesmente uma maneira de enxergar o mundo e de projetar um desejo, né? Então cada momento histórico vai ter que lidar com um tipo de pensamento, desse desejo, dessa ideologia envolvida naquela região, naquela cultura, para que partes desses valores da sociedade se transformem em correntes de ideologias dominantes, e a partir daí existe uma normatividade que vai corresponder àquela parcela dominante daquele momento. Lembre-se que uma parcela dominante que faz uma normatividade nem sempre é a maioria. Uma minoria pode ser dominante e fazer algo que a maioria não gosta. Né? Então, lembre-se que a questão dos dominantes que fazem a normativa não significa maioria. Tá? Então, nem sempre são transportados os desejos da maioria para as leis. Né? Então, né, não é porque tem uma parcela dominante que a maioria vai estar satisfeita. De cultura, porque é ela que regula a sociedade e esse meio, né, cultural que nos envolve. Assim, então, a determinante prática ideológica vai conferir uma legalidade para aquilo. Então, de acordo com as vontades de cada população, algo vai ser legal ou ilegal. Né? A cultura vai definir a legalidade e ilegalidade. Isso é muito interessante. Então, a princípio, nessa teoria, nós temos na ciência do direito uma ciência histórico-cultural normativa. Existe um gráfico bem interessante que vocês podem ver lá no material. O objeto do estudo da história do direito é a experiência social, sempre. Nós estudamos a relação humana, a experiência social. A gente não está estudando só a lei, a gente não está estudando só os julgados. O que nós estudamos são as relações humanas e a ideia de justo e de como ela se relaciona com o material que nós temos. Então nós temos a partir daí a normatividade, que ela é feita a partir de uma valoração do fato anterior. Então, em função desses valores, nós temos uma ordenação de conveniência humana. Lembra? Então, fato, valor e norma. Nós temos um fato jurídico, certo? Então, acontece alguma coisa, nós temos um fato jurídico, ele vai ser analisado dentro da cultura de cada povo, de cada sociedade. Essa valoração, esse fato jurídico vai ser valorado como bom, como ruim, como salutar ou não, ou neutro, ou ele é insignificante, mas ele tendo importância para bem ou para mal, ele vai ter uma normatividade que vai regulamentar. Então, existe um fato, uma análise, né, uma valoração sobre bom ou ruim, de como eu vou lidar com ele, e uma normatividade posterior que vai dar conta dos anseios frente a essa situação. Então, para o culturalismo, a ciência do direito é uma ciência histórico-cultural normativa, tendo por objeto a experiência social. Tá? Então, nós temos uma primazia do caráter histórico. Então, nós temos um caráter histórico muito forte nessa teoria. O direito, ele funciona dentro como um objeto da cultura e ele vai determinar tanto determinar condutas que são salutares, né? E vai solucionar conflitos que a cada momento histórico vai apresentar. E a partir daí, nós temos que conhecer, realmente entender a cultura de cada sociedade, para entender o direito que ali está inserido. E daí vem a importância de estudar Egito e Mesopotâmia, da maneira que nós vamos fazer na próxima aula. Então, tanto o Egito como a Mesopotâmia, nós tentamos então relacionar essas duas teorias no campo da produção humana. E é justamente a partir daí que se busca entender as necessidades de cada sociedade, para saber por que uma seguiu um caminho e por que outra seguiu outro. E qual foram as influências tanto dos fatos históricos que ocorreram em cada uma e as valorações que tiveram em cada uma para que a normatividade seja distinta. E a partir daí enxergamos a cultura e todo o direito que está inserido dentro dessa cultura.
Então lembre-se, o culturalismo jurídico ele fala sobre fato, valor e norma. Essa é a questão tríplice, né, da ideia do culturalismo jurídico. Existe um fato, que ele vai ser valorado para bem ou para mal, e vai existir uma normatividade que vai ser o resultado dessa valoração. Então, nós não fazemos as normatividades a troco de nada, a troco de uma vontade neutra. Na verdade, o ser humano neutro não existe, né? Na verdade, quando existe uma situação no mundo e eu me digo neutro, é porque eu sou a favor do que já está. O ser humano neutro não existe. Ou ele é a favor do que está estabelecido, ou ele quer modificar o que está estabelecido. A neutralidade ela é uma falácia humana. Então, meus amigos, prestem atenção nesse material, faça o exercício lá no portal e a gente se fala na próxima aula, tá bem? Obrigado, abraço!